Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, eu quero agradecer a todos os meus amigos e irmãos que me procuraram lá no direct do @falando de Bíblia oficial e também lá na minha página, @pastorpaulo.nascimento. Rodou aí na internet um vídeo do pastor Kleber Lucas cantando com a galerinha, né, da oposição, com os filhos das trevas, ele dizendo, vou pedir para você. Coitado, falecido Tim se revirou. Olha, gente, vou dizer para você, não é de hoje essas aparições de alguns pastores, ditos pastores, pseudos pastores, com a galerinha do mundo, com a galerinha que se une às ideologias de aborto, de depravação sexual, de legalização de drogas. Eu costumo dizer que é muito complicado a gente fazer um avaliativo sobre isso e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ver. Vou deixar o link, ok? Para você ver. Porque a pergunta que não quer calar é até onde vai o limite de um ministro de Deus quanto à associação, quanto às coisas, o que eles chamam lá de meio social, o que o apóstolo Paulo chamou de mundo e seu sistema. Hoje, na estética da linguagem mais moderna, é do meio social. Para a gente, biblicamente falando ainda, continua sendo os costumes, as más conversações, as coisas ruins que o mundo pode nos oferecer. E não se espante, não é só o pastor Kleber Lucas, e a gente trabalha aqui o campo das ideias. Tem muitos pastores que vieram, se fortaleceram, né, fazendo associação com essa galerinha, como o pastor Ricardo Gondim, que abriu a sua igreja, a igreja lá, né, para receber a galera homoafetiva, ok? E dizer que a Bíblia aceita todos do jeito que são. A Bíblia não aceita todos do jeito que são, não. Porque os nossos costumes nós temos que sermos moldados pela palavra e pela ação do Espírito Santo, porque o homem por si só não muda nada, nem os seus maus pensamentos. E aí o que acontece? O apelativo com que o mundo eles trazem para nós, se a gente demole, a gente se faz um com eles. Aí a gente abre a nossa resposta para os nossos amigos em Tiago capítulo 4, verso de número 4, que diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos amados, aquele que se constitui amigo do mundo acaba por ser um inimigo de Deus. Aí eu faço a pergunta para você. Você acredita que quando um pastor, quando um líder religioso, quando alguém de uma grande influência no meio religioso se associa com o mundo, ele continua amigo de Deus ou ele quebrou a aliança com Deus? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Essa resposta é uma resposta para todos os amigos e irmãos que me procuraram lá no direct do Instagram. Verso de número 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quer mais explícito que isso? Vamos dar uma voltinha lá na carta de João. Gosto muito do que diz João. Pegue a sua Bíblia aí,
lá pertinho do Apocalipse, antes de Judas, na segunda epístola de João, que só tem um capítulo, verso de número 9 ao verso de número 11. Escrito está, em resposta a esta situação do pastor Kleber Lucas: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, verso 12, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo ou a nossa alegria seja cumprida. João é mais severo nessa questão, o apóstolo do amor. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Sabe quem é que faz isso? Os testemunhos de Jeová. Quando você sai da sua religião, do seu convívio, você que uma vez fez parte com eles dos seus assuntos doutrinários, quando você sai, se afasta ou vai para uma outra religião, eles não te cumprimentam mais. É como se você morresse. É essa a ideia que João está trazendo para nós. Não receba na sua casa nem o cumprimente. A coisa está tão agitada que se você for ler as notícias lá da tal igreja Soul, que o pastor Kleber Lucas era o líder, parece que houve uma soberana, ou seja, assembleia, e a assembleia o convidou a se retirar da igreja. Quando o povo conhece o seu posicionamento na palavra, que é o estatuto maior, e conhece que o seu líder está ferindo o estatuto maior, que é a Bíblia, e ferindo o seu estatuto local, eles então invocam o poder da Assembleia. E no poder da Assembleia, o que eles fazem? Eles destituem por votação. Ou seja, não há nada mais triste do que alguém que antes fora ministro de Deus e agora se tornou amigo do mundo. Não há nada mais triste para nós do que alguém que antes fora uma inspiração para nós, com as suas composições, com as suas mensagens, com o seu testemunho. E, irmão, o camarada lá parece o irmão da Samaritana. De tempo em tempo ele troca de casamento, de tempo em tempo ele se associa com a galera lá do mundão e vai seguindo seus passos, como se Deus tivesse que aceitá-lo da forma que ele é. Irmão, Deus é Deus ordeiro, Deus não é Deus bagunceiro. E aí eu quero saber o que você acha dessa situação. Você está sabendo das últimas? E aí a gente termina com Tiago, capítulo 4, verso de número 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Você não sabia disso? Que quando você se torna coleguinho lá, coleguinha, coleguinho, coleguinhas, da galerinha lá, você se torna um inimigo de Deus? O que importa para você? Agradar a homens ou agradar a Deus? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicadíssimos na nossa nação. E eu convoco a você a temer ao Senhor, a ler a sua palavra e amar a sua palavra, a buscar a face de Deus e viver para o louvor da glória do nome do Senhor. Muito obrigado a você que nos acompanha lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial, @pastor Paulo Nascimento, @pastorpaulo.nascimento, e que também nos acompanha aqui. Eu quero ler com você e discutir sobre esta pauta, conversar. Deixe o seu comentário aí, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu companheirismo. E nós vamos seguir aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém no seu hall de ensino e de estudo aí nos seus grupos. E vamos conversar? Porque daqui nós seguimos a nossa pauta falando de Bíblia.